O frio da serra envolvia Campos do Jordão como um cobertor pesado. Turistas lotavam as ruas iluminadas, casais de mãos dadas riam em frente às chocolaterias, e o cheiro de vinho quente se misturava ao das lareiras acesas. Para Helena, tudo isso parecia distante. Ela caminhava sozinha pela calçada de pedras, com um casaco grosso que pouco a aquecia. A vida, nos últimos meses, havia se tornado uma sucessão de dias cinzentos, mesmo naquela cidade colorida e cheia de música. Pianista desde a infância, ela não conseguia mais tocar. O piano, empoeirado no canto da sala, parecia zombar de seu silêncio. Naquela tarde, sem motivo aparente, Helena desviou do caminho habitual e entrou numa ruazinha discreta, quase escondida atrás da praça principal. Foi então que a viu, uma pequena floricultura de fachada rústica, iluminada suavemente, com flores expostas mesmo no frio. O letreiro de madeira dizia apenas, flor de inverno. Curiosa, abriu a porta de vidro. O calor interno, misturado ao perfume fresco das flores, a envolveu como um abraço inesperado. E lá estava ela. Atrás do balcão, organizando um buquê, estava Clara. Morena, pele clara, cabelos presos de forma displicente, alguns fios soltos caindo sobre o rosto. Um avental de linho cobria o vestido simples, mas era impossível não notar a elegância natural que emanava dela. Clara ergueu os olhos. Olhos escuros, profundos, capazes de prender qualquer segredo. Boa tarde, disse, com voz grave, suave, que parecia tocar diretamente a pele. Posso ajudar? Helena abriu a boca, mas nada saiu. O coração acelerou de forma estranha, como se estivesse prestes a tocar o piano no maior palco da vida. Eu, não sei, murmurou, rindo sem graça. Clara não a pressionou. Caminhou até uma prateleira, pegou um vaso pequeno com uma flor branca delicada, e voltou devagar, cada passo firme ecoando pelo ambiente silencioso. Essa aqui floresce no frio, explicou, colocando o vaso diante dela. É uma flor que gosta de resistir quando tudo ao redor parece desistir. Helena segurou o vaso. Ao encostar nos dedos de Clara, sentiu um choque quente percorrer-lhe o corpo. O olhar das duas se prendeu por alguns segundos a mais do que o comum. Obrigada. Helena conseguiu dizer, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro. Clara apenas sorriu de canto, como se entendesse algo que Helena ainda não ousava admitir. De volta ao apartamento, Helena colocou a flor sobre o piano coberto. Ficou olhando-a por longos minutos, até que, quase sem perceber, puxou a manta e deixou as teclas à mostra. Os dedos hesitaram, mas quando tocaram o instrumento, uma melodia trêmula nasceu. A música voltava a respirar. E em cada nota, havia a lembrança do olhar de Clara. Nos dias seguintes, Helena encontrou desculpas para voltar à floricultura. Um novo vaso, uma pergunta sobre como cuidar das plantas, qualquer motivo servia. Mas a verdade é que queria ver Clara. Precisava vê-la. Clara, por sua vez, parecia esperar por ela. Sempre a recebia com um sorriso contido, mas os olhos denunciavam algo mais profundo, um desejo escondido. Numa tarde de vento gelado, Helena entrou molhada da garoa fina. Clara correu até ela, pegou-lhe o casaco, ofereceu um lenço para secar o rosto. Você vai acabar doente assim, disse, a voz firme, mas com um calor quase íntimo. Helena riu, nervosa, observando-a de perto. A pequena distância entre seus corpos deixava o ar mais denso. Talvez eu já estivesse doente antes, murmurou, num tom que mais parecia uma confissão. O olhar de Clara se intensificou. Nenhuma das duas desviou. O silêncio era elétrico. Naquela semana, Helena chegou perto do horário de fechar. Encontrou Clara sozinha, recolhendo flores. Aproximou-se em silêncio e tocou de leve o ombro dela. Clara se virou lentamente. Estavam tão próximas que Helena pôde sentir o perfume das flores misturado ao cheiro da pele dela, doce, quente, inebriante. Clara, Helena sussurrou, sem saber o que queria dizer. Mas Clara não esperou. Levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Helena. O gesto foi íntimo, cheio de cuidado, mas carregado de desejo. Você não faz ideia do quanto eu esperei alguém como você entrar por aquela porta. Disse, num tom baixo, quase perigoso. O beijo aconteceu antes que Helena tivesse tempo de pensar. Primeiro suave, depois urgente, ardente, quente como fogo contra o frio da serra. As mãos se buscaram, explorando, apertando, reconhecendo cada curva escondida sob o casaco. O mundo lá fora desapareceu. Só existiam as duas, unidas em um arrebatamento que nenhuma sabia explicar. Helena soube, naquele instante,
A música voltará, a vida voltará, porque Clara era a flor que florescia mesmo no inverno da serra. Helena voltou para casa naquela noite com os lábios ainda queimando do beijo de Clara. Encostou-se na porta fechada, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas como organizar o que parecia um vendaval dentro dela? Não dormiu. Passou horas diante do piano, deixando os dedos correrem livres, como se cada nota fosse a lembrança do toque de Clara. Pela primeira vez em meses, chorou, não de tristeza, mas de alívio. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Helena se via ensaiando conversas diante do espelho, ensaiando até sorrisos. Nunca tinha sido tão difícil simplesmente ser diante de alguém. Quando voltou à floricultura, Clara parecia a mesma de sempre, calma, envolta naquela aura misteriosa, os cabelos presos de forma displicente, como se não desse importância ao efeito devastador que causava. Está mais bonita hoje, disse Clara, sem aviso, enquanto entregava a ela um vaso de violetas. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Deve ser culpa da música, voltei a tocar. Confessou, quase em sussurro. O olhar de Clara brilhou, como se tivesse esperado exatamente por aquelas palavras. Então já valeu a pena você ter entrado aqui. Respondeu, simples, mas tão profundo que Helena quase perdeu o ar. Os encontros se tornaram rotina. Às vezes, Helena aparecia só para sentar no banco de madeira dentro da loja, observando Clara arrumar flores. Elas falavam de tudo e de nada, música, cores, frio, infância. Helena descobriu que Clara tinha vindo de uma família simples da serra, e que sempre gostara de flores porque acreditava que elas diziam o que as pessoas não conseguiam falar em voz alta. E o que essa diz? Perguntou Helena, apontando para um girassol enorme em um balde. Clara se aproximou, olhou para a flor e depois para Helena. Essa diz que até quando tudo parece cinza, ainda existe luz que insiste em brilhar. E segurou o olhar por tempo demais, como se não falasse apenas da flor. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer. Uma tarde, Clara fechou a loja mais cedo e convidou Helena para caminhar. Subiram juntas até um mirante afastado, onde se via toda a cidade iluminada pelas luzes noturnas, a névoa subindo entre os pinheiros. O vento gelado fez Helena tremer. Clara, sem dizer nada, tirou o cachecol do pescoço e enrolou ao redor dela. O gesto simples, cheio de cuidado, aqueceu mais do que qualquer fogo poderia. Você parece sempre congelada por dentro, murmurou Clara, de repente. Mas quando sorri, parece que a serra inteira se ilumina. Helena virou o rosto devagar, surpresa com a coragem daquela frase. Clara estava tão perto que seus narizes quase se tocaram. Mas dessa vez, nenhuma das duas avançou. Ficaram apenas ali, presas uma na outra, com os corações acelerados, respirando juntas o mesmo ar frio. A cada encontro, Helena sentia a necessidade crescer. O desejo estava ali, claro, mas era o vínculo emocional que a arrebatava, a sensação de que Clara a enxergava além das máscaras, que tocava sua ferida mais profunda sem medo. E Clara, embora mantivesse o mesmo tom enigmático, deixava escapar pequenas fagulhas, olhares demorados, toques de leve nos dedos, comentários sutis que faziam Helena sentir-se despida, vulnerável, mas viva. Numa noite de chuva, Helena ficou até tarde na floricultura, ajudando Clara a organizar vasos. A loja estava fechada, só as luzes internas iluminando o espaço. Enquanto arrumavam as flores, suas mãos se tocaram tantas vezes que o silêncio se tornou quase insuportável. De repente, a energia caiu com um trovão distante. A loja mergulhou na penumbra. Clara acendeu uma vela e colocou sobre o balcão. O brilho suave dançava entre as duas, tornando tudo mais íntimo. Sabe o que é engraçado? Disse Clara, olhando para a chama. Eu nunca precisei de ninguém aqui. Sempre gostei de estar sozinha, das minhas flores, do meu silêncio. Mas desde que você entrou, não consigo mais imaginar esse lugar vazio. Helena sentiu a garganta apertar. As palavras vieram como um sussurro. Eu também, sinto que encontrei um lar aqui. E não estou falando só da loja. Clara a olhou, os olhos brilhando como a vela. Mas, em vez de avançar, sorriu de canto, como se quisesse prolongar o inevitável. O desejo já estava ali, queimando sob a pele. Mas o que fazia Helena tremer não era apenas o calor da paixão. Era a certeza de que estava diante de algo maior, um amor que poderia mudar tudo, que poderia reconstruí-la por dentro. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo. A chuva caía lá fora, fina, quase imperceptível, e a rua de pedras de Campos do Jordão refletia as luzes amareladas dos postes.
Mas dentro da floricultura, o mundo parecia suspenso. A eletricidade tinha caído, e Clara acendeu algumas velas, espalhando uma luz tremeluzente pelo ambiente. O cheiro de flores se misturava com o aroma do frio da serra que escapava pelas frestas da porta. Cada sombra criada pela chama parecia dançar entre elas, tornando o espaço pequeno e íntimo, quase mágico. Helena sentiu o coração acelerar. Havia algo em estar ali, naquele momento, que a deixava vulnerável, mas viva. Você. Helena começou, engolindo o nó na garganta, incapaz de terminar. Clara apenas se aproximou, devagar, seus olhos fixos nos dela. SHHH, não pense, murmurou, encostando suavemente a testa na dela. Sinta. O primeiro toque veio quase sem querer. Os dedos de Clara roçaram os de Helena enquanto recolhiam um vaso caído, e o contato foi suficiente para eletrizar seus corpos. Um arrepio subiu por Helena, despertando desejos que ela pensava ter adormecido há meses. Murmurou Helena, a voz baixa, quase um sussurro. Clara inclinou-se lentamente, os lábios próximos aos dela. O beijo começou tímido, exploratório, mas logo a urgência tomou conta. Helena sentiu as mãos de Clara percorrendo suas costas, despertando uma mistura de prazer e calor intenso, mesmo no frio da loja. O mundo desapareceu. A chuva lá fora, o vento, o barulho distante da cidade, nada existia. Apenas a floricultura, as velas, os perfumes das flores e o fogo que crescia entre elas. Vamos, murmurou Helena, a respiração trêmula. Clara segurou a mão dela, guiando-a por entre os corredores estreitos da loja, evitando encostar nos vasos, mas não nos corpos. Cada passo aumentava a tensão, o desejo que crescia a cada toque, a cada roçar de pele. Helena sentiu o calor se concentrar no peito, nas mãos, nos lábios. Cada beijo, cada carícia era uma descoberta nova, arrebatadora, cheia de intensidade e emoção. Mas mesmo nesse momento de entrega, algo no olhar de Helena parecia distante, quase perdido, como se guardasse um segredo que ninguém deveria conhecer. O que você está escondendo de mim? Clara sussurrou entre um beijo e outro, percorrendo a curva do pescoço de Helena com os dedos. Helena engoliu em seco, sentindo o calor percorrer todo o corpo. Coisas do meu passado, murmurou, os lábios próximos aos dela. Há lembranças que ainda me assombram. Clara parou por um instante, apenas observando. O mistério deixou o ar ainda mais carregado de desejo, tornando cada toque mais intenso, cada beijo mais urgente. Eu quero descobrir, disse Clara, a voz baixa, firme, segura. Mas no meu tempo, se você permitir. Helena sorriu levemente, pressionando-se contra ela, o corpo queimando de vontade. Então você terá que esperar, sussurrou, sentindo a mistura de medo e desejo. Não por muito tempo. E ali, no meio da penumbra da floricultura, entre velas, flores e o som distante da chuva, o desejo cresceu, torturante e delicioso, mas o passado de Helena começou a pairar sobre elas como uma sombra misteriosa, prometendo complicar tudo que estava prestes a florescer entre elas. O beijo voltou, mais profundo, mais intenso. As mãos exploravam, os corpos se aproximavam, mas mesmo na entrega, a tensão do segredo de Helena deixava tudo ainda mais eletrizante. O chalé de Helena era um refúgio acolhedor no alto da serra. A lareira crepitava, e as velas espalhavam uma luz suave que dançava sobre móveis de madeira, livros empilhados e vasos de flores que pareciam ter vida própria. Clara entrou devagar, sentindo cada detalhe com um misto de fascínio e desejo. Uau! Sussurrou, quase para si mesma, percorrendo o olhar pelos cantos. Tudo aqui cheira a arte. A música, os livros, os quadros, é intenso. Helena sorriu, encantada com o entusiasmo de Clara. É a minha vida, disse, aproximando-se dela. E parece que você consegue sentir cada pedaço dela só de entrar. Clara se aproximou do piano, os dedos deslizando sobre a superfície polida. Você toca? Perguntou, curiosa, com os olhos brilhando. Pode tocar para mim? Helena hesitou um instante, o coração acelerado. Então assentiu e sentou-se. Os dedos deslizaram pelas teclas, trazendo à vida uma melodia suave, cheia de emoção e memória, cheia de dor e desejo contido. Clara observava cada movimento, fascinada, sentindo-se arrebatada pelo talento e pela intensidade de Helena. É lindo, murmurou Clara, sentando-se ao lado do piano, sentindo a vibração das notas nos braços e no peito. Ela se tocou discretamente, o corpo reagindo à música e à proximidade de Helena, mas sem avançar demais, ainda envolvida naquele clima de descoberta.
Helena notou cada gesto de Clara, o modo como os olhos dela brilhavam, o leve estremecer do corpo, e sentiu um impulso irresistível. Aproximou-se devagar, tocando o rosto de Clara com suavidade, e sussurrou: Você não precisa se segurar. O beijo veio imediatamente, intenso, carregado de desejo e ternura ao mesmo tempo. Clara correspondeu com urgência, deixando as mãos explorarem o corpo de Helena, percorrendo curvas, descobrindo calor e suavidade. As roupas começaram a desaparecer lentamente, quase sem perceber, entre beijos, toques e suspiros. O piano foi esquecido, mas a música continuava viva nos corpos e respirações aceleradas. Eles se entregaram ao desejo sem pressa, com calma e intensidade, deixando que cada toque fosse uma descoberta, cada beijo uma explosão de prazer. O frio da serra ficou do lado de fora. Dentro do chalé, só existia calor, luxúria e emoção crua. Clara se arqueava contra Helena, perdida no calor do corpo dela, no cheiro das flores, no som da respiração ofegante. Helena sentia o coração quase explodir, o corpo vibrando com cada reação de Clara, cada gesto, cada gemido suave que escapava. Sussurrou Helena entre beijos, nunca pensei que pudesse ser assim. Assim? Murmurou Clara, a voz rouca, perdida no calor e na excitação. Sim, tão intenso, tão nosso, respondeu Helena, afundando-se mais perto dela, sentindo o corpo de Clara moldar-se ao seu. O amor entre elas se manifestava em cada toque, cada beijo, cada suspiro. Não era apenas desejo, era entrega, confiança, paixão e ternura fundidas em um só. A arte de Helena, a música, a sensibilidade, a alma, se encontrava no corpo e na presença de Clara, que respondia com igual intensidade. E ali, no chalé iluminado apenas pelas velas e pela lareira, Helena e Clara finalmente se entregaram por completo. O desejo que vinha crescendo desde a floricultura encontrou sua consumação, intensa, quente e arrebatadora, mas cheia de amor e cuidado. Quando finalmente se deitaram juntas, corpos entrelaçados, corações ainda acelerados, Clara descansou a cabeça no peito de Helena, sentindo a melodia da vida dela pulsando sob a pele. Helena acariciou os cabelos de Clara, ainda tomada pelo misto de êxtase e ternura. Eu quero você aqui, sempre, murmurou Helena. Clara sorriu, exausta e satisfeita, mas ainda fascinada pelo mistério que sentia na alma de Helena. E eu quero descobrir tudo sobre você, respondeu. Cada segredo, cada sombra, cada flor escondida. O passado misterioso de Helena permanecia, silencioso, mas naquele momento, o presente delas era intenso demais para que qualquer sombra o abalasse. Depois da primeira noite juntas, o chalé estava envolto em um silêncio quase sagrado. Clara dormia encostada ao corpo de Helena, e o calor que compartilhavam ainda pulsava entre elas. Mas Helena permanecia acordada, olhando para o fogo da lareira, sentindo que algo precisava ser dito. Seu passado não era apenas um segredo. Era uma ferida aberta que moldara cada decisão sua desde então. Ela lembrava claramente do ex-empresário musical, charmoso e influente, que aparecerá oferecendo sonhos e oportunidades. Mas logo a máscara caiu. Ele era manipulador, chantagista, canalha. Tentou ficar com ela em troca de lançar sua carreira. Helena resistiu, mas ele não se contentou. Ficou com a namorada dela na época, destruindo não só seu coração, mas tudo o que ela havia construído. Entre assédios, chantagens e ameaças veladas, ele controlava sua vida profissional e emocional. Helena se sentia acuada, presa, sem saída. A última vez aconteceu em uma reunião para firmar um contrato decisivo. Ela sabia que não podia confiar nele. Então, quando acordou, tudo tinha acontecido: o assédio, a humilhação, o controle que ele exercia sobre ela de maneira cruel. Tinha ficado claro o quanto criminoso ele era, pois colocar algo na bebida para ela apagar, e logo após fazer o que fez, criminoso era pouco para ele. Não prestou queixa. Não contou nada a ninguém. Apenas sumiu. Fugiu sem olhar para trás, deixando para trás o mundo que ela havia sonhado, mas que tinha se transformado em pesadelo. Agora, com Clara ao lado, Helena sentia o peso desse passado, mas também a possibilidade de se entregar de novo. Clara não sabia dos detalhes, mas Helena sentiu que poderia confiar nela, mesmo que apenas aos poucos. Clara, murmurou, a voz quase falhando, há coisas no meu passado que são pesadas. Coisas que me fizeram desaparecer de tudo e de todos. Clara entreabriu os olhos, ainda sonolenta, e segurou a mão de Helena com firmeza. Você não está sozinha mais. Eu estou aqui. A voz dela era calma,
confiante. Não importa o que aconteceu antes. Helena respirou fundo, sentindo o calor da mão de Clara, o vínculo que haviam construído em tão pouco tempo. Pela primeira vez desde aquele pesadelo, ela sentiu que poderia respirar, que poderia sentir prazer, desejo e amor sem medo. E ali, no chalé iluminado pela lareira, entre o calor do corpo de Clara e o próprio calor que crescia dentro dela, Helena percebeu que podia, finalmente, começar a viver de novo. A manhã estava fria, mas ensolarada em Campos do Jordão. A floricultura exalava perfume de rosas e jasmins, e Clara organizava os vasos enquanto Helena observava, distraída pelo movimento das mãos da mulher entre as flores. Havia um silêncio confortável, entrecortado apenas pelo farfalhar das folhas e o canto distante de passarinhos. É incrível como você consegue sentir a energia de cada flor, disse Clara, sorrindo. É quase mágica. Helena sorriu, mas a expressão dela era mais distante, como se algo escondido estivesse pressionando seu peito. Ela sabia que o momento perfeito existia, mas havia sempre uma sombra do passado pairando sobre sua mente. De repente, a campainha da porta tocou. Um cliente inesperado. Helena ergueu os olhos, e então ele entrou. Era ele. O ex-empresário, o homem que tinha destruído sua vida anos atrás, mas agora com um rosto diferente, familiar demais, porque era o pai de Clara. Helena congelou instantaneamente. O coração disparou, o sangue pareceu congelar. Cada lembrança daquele pesadelo voltou como uma onda avassaladora. A chantagem, o assédio, a humilhação, a fuga desesperada. Clara se aproximou, surpresa. Pai! Disse, sem perceber a tensão quase palpável de Helena. Mas Helena não se moveu. O olhar dela estava fixo na figura que tinha sido responsável por seus anos mais sombrios. Ela sentiu cada músculo tremer. Não podia. Não ali. Não agora. Sem uma palavra, Helena deu meia volta. O medo, a dor e o passado que ainda pulsava em suas veias a impulsionaram. Ela correu para fora da floricultura, atravessando a rua de pedras, os sapatos molhados pela chuva recente, sem olhar para trás. Cada passo era carregado de desespero e necessidade de distância. Clara correu atrás dela, chamando. Helena! Espera! Mas Helena desapareceu rapidamente, misturando-se às sombras da serra. Clara parou na porta da loja, o coração acelerado, confusa e assustada. Ela não entendia o motivo da fuga, só sabia que algo profundo e sombrio havia explodido dentro de Helena. Helena! Gritou de novo, quase em lágrimas. Por favor, volta. Mas Helena estava longe, atravessando a cidade pequena e silenciosa, tentando escapar de um passado que se misturava perigosamente com o presente. Ela sabia que Clara era inocente, que o pai dela não tinha culpa no vínculo delas, mas as memórias do trauma eram muito fortes, impossíveis de ignorar. Clara ficou parada, respirando pesado, sentindo o vazio da ausência de Helena. A mulher que havia entrado em sua vida com paixão, desejo e ternura agora desaparecera sem explicação. Mas Clara não podia desistir. Seu coração, embora confuso e machucado, não deixaria Helena ir tão facilmente. Eu vou encontrá-la, murmurou para si mesma. E vou fazer com que ela saiba que não precisa ter medo. E naquele instante, a história de paixão entre elas ganhou uma nova camada de tensão e mistério. Helena fugindo do passado, Clara tentando alcançar a mulher que amava, e o pai de Clara, inesperadamente, se tornando a sombra que poderia separar ou unir essas duas vidas. Clara não conseguia parar de pensar na fuga de Helena. O choque nos olhos dela na floricultura, o silêncio súbito, cada gesto repentino, algo estava errado. A floricultura, antes acolhedora, agora parecia um lembrete doloroso de uma ausência que ela não conseguia compreender. Determinada, Clara tentou falar com o pai sobre o que havia acontecido, mas ele desconversou, desviando o olhar, murmurando apenas palavras vagas sobre negócios antigos. Clara percebeu que havia mais ali, mas não conseguiu arrancar nenhuma verdade. O mistério só aumentou sua preocupação. Sem perder tempo, Clara foi até o chalé de Helena, o refúgio que tantas vezes haviam compartilhado momentos íntimos e sensíveis. Mas o chalé estava vazio, silencioso, como se Helena tivesse evaporado do mundo. Cada flor, cada detalhe artístico parecia ecoar a ausência dela, deixando Clara mais ansiosa, mas determinada a não desistir. Então, uma lembrança surgiu, um pequeno refúgio que haviam visitado juntas, uma clareira escondida na serra, cercada por árvores antigas e com uma vista aberta para o vale. Era um lugar onde Helena parecia sempre se sentir em paz. Clara decidiu ir até lá, com a esperança de encontrá-la.
Quando chegou, o sol já começava a descer, tingindo o céu de tons suaves de laranja e rosa. Lá estava Helena, sentada sobre uma manta, sozinha, com uma garrafa térmica de café ao lado e um caderno aberto no colo. Ela escrevia com intensidade, como se o mundo inteiro estivesse contido naquela folha, derramando pensamentos e emoções que não podia compartilhar com ninguém. Clara se aproximou devagar, respeitando o silêncio. Helena, chamou, a voz baixa, quase sussurrando. Helena ergueu os olhos, surpresa, e a viu sentar-se perto dela. O coração dela batia acelerado, mas também havia alívio. Clara não perguntava, não pressionava, apenas estava ali, presente. Eu, murmurou Helena, desviando o olhar para o vale, só precisava de um tempo sozinha. Clara segurou sua mão suavemente. Eu entendo, disse, com ternura. Mas eu não vou a lugar nenhum. Se você quiser companhia, mesmo que silenciosa, eu fico. Helena suspirou, apoiando a cabeça no ombro de Clara, sentindo o calor e a segurança que há muito tempo não experimentava. Não podia contar tudo ainda. O passado continuava sendo um peso silencioso que apenas ela carregava. Mas ali, naquele lugar tranquilo, com café, caderno e Clara ao lado, Helena percebeu que podia começar a se sentir segura, pelo menos por um momento, sem precisar enfrentar tudo de uma vez. Clara, por sua vez, não sabia o que exatamente havia causado a fuga de Helena, mas sentia que algo profundo e delicado precisava de cuidado. E ali, naquela clareira, ela decidiu que não deixaria Helena sozinha, mesmo sem compreender totalmente o passado sombrio que a assombrava. O sol se punha lentamente, colorindo a serra de tons dourados, enquanto Helena escrevia, e Clara permanecia ao lado dela, silenciosa, paciente, firme. A conexão entre elas estava ali, cheia de ternura, desejo contido e promessa de confiança, mas o mistério do passado de Helena ainda permanecia, intacto e poderoso. O sol já se punha atrás das montanhas, espalhando tons dourados e rosados pela clareira, tingindo as árvores de uma luz quase mágica. O vento soprava suave, balançando as folhas, como se a natureza inteira estivesse em silêncio, aguardando. Clara estava sentada ao lado de Helena, a distância mínima, respirando o mesmo ar, sentindo cada gesto, cada respiração da mulher que amava profundamente. Ela não falava. Não precisava. Apenas a presença era suficiente para transmitir tudo o que sentia. Helena estava absorta, segurando o caderno com força, mas o olhar perdido no horizonte mostrava que sua mente estava longe. O cansaço emocional, o medo do passado e a insegurança sobre o futuro se misturavam, deixando-a vulnerável como há muito não se permitia ser. Clara, começou, a voz baixa, quase sufocada, acho que não vai dar certo. Nós duas. Eu não posso. Clara virou-se lentamente para ela, segurando seu olhar, a expressão firme e decidida. Helena, eu não vou embora. Disse, quase como um juramento. Não importa o que você diga, o que você tenha passado, ou o que acha que vai dar errado. Eu não vou, até que você me dê uma justificativa, afinal eu mereço uma. Helena suspirou, virando o rosto para o caderno, incapaz de olhar nos olhos de Clara por um momento. Ela sentia o calor da presença de Clara, o desejo que crescia, mas também a culpa e o medo que a assombravam. Você não entende. Eu não posso. Você merece alguém que possa te dar amor sem sombras, sem medo, sem traumas. Eu não consigo. Clara tocou o braço dela com suavidade, inclinando-se levemente. Eu não vou embora. Murmurou, quase rouca, firme. Eu não estou pedindo permissão, Helena. Só estou dizendo que quero você. E quero te cuidar, de qualquer jeito, do jeito que você precisar. O silêncio caiu entre elas, pesado e ao mesmo tempo carregado de eletricidade. O vento parecia diminuir, como se o tempo tivesse parado. Clara e Helena permaneceram ali, lado a lado, sentindo cada batida do coração da outra, cada respiração, cada centímetro de pele próxima. Sem pensar, quase instintivamente, Helena se inclinou, aproximando os lábios dos de Clara. O primeiro beijo foi tímido, hesitante, mas carregado de desejo contido. Clara correspondeu imediatamente, envolvendo o rosto de Helena com as mãos, aprofundando o beijo, sentindo o calor subir pelo corpo, como se fosse uma onda que não podia ser contida. As mãos de Helena tremiam inicialmente, mas aos poucos se soltaram, deslizando pelas costas de Clara, sentindo a pele sob as pontas dos dedos, o calor que pulsava entre elas. Cada toque era eletrizante, cada roçar de pele despertava um desejo antigo e urgente.
Clara passou a língua nos lábios de Helena, provocando um arrepio intenso que fez Helena ofegar baixinho. O caderno caiu no chão sem que Helena percebesse. O mundo parecia reduzir-se apenas aos corpos, ao calor, ao toque. Clara, sussurrou Helena, a voz tremendo, mas jamais rendida ao prazer que crescia. Eu. Xi, murmurou Clara, interrompendo, aproximando o corpo do dela, sentindo cada curva, cada contorno, cada centímetro de pele. Eu sei. Eu sinto você. Eu quero você. Os corpos se entrelaçaram com urgência, mas também com delicadeza. Helena começou a percorrer o corpo de Clara com as mãos, sentindo a suavidade, a firmeza, cada reação que provocava. Clara arqueou-se contra ela, cada respiração um gemido contido, cada toque uma promessa silenciosa. O beijo evoluiu, tornando-se mais profundo, mais voraz. Helena sentiu as mãos de Clara explorarem a curva da cintura, o contorno dos quadris, subindo lentamente pelas costas até alcançar os ombros. A pele queimava sob cada toque, cada carícia. Com o impulso, Clara inclinou Helena sobre a manta, apoiando-se com o corpo, pressionando levemente, sem apressar nada, permitindo que o desejo crescesse naturalmente. Helena arqueou-se contra ela, gemendo baixinho, o corpo inteiro vibrando. Eu, murmurou Helena, quase sem voz, incapaz de formar frases completas, perdida na sensação do toque, do calor, do prazer que crescia. Clara não respondeu com palavras. Apenas continuou explorando, acariciando, beijando, provocando arrepios que percorriam cada centímetro da pele de Helena. A respiração dela se misturava, os corpos se moviam em sintonia, e cada toque parecia acender uma chama impossível de apagar. Helena sentiu o corpo de Clara contra o seu, sentindo cada curva, cada pulsação, cada reação ao toque. Os gemidos começaram a se intensificar, baixos, urgentes, e a clareira parecia desaparecer ao redor delas. O tempo, o vento, as árvores, nada mais existia além do calor, do desejo, da entrega total. Clara, por favor, murmurou Helena, segurando firme os ombros dela, sentindo a urgência, o arrebatamento do prazer, e ainda assim entregando-se de forma total, mas com confiança. Clara respondeu envolvendo a cintura de Helena, pressionando os corpos, sentindo a intimidade se aprofundar, cada toque provocando ondas de prazer que pareciam se espalhar pelo corpo inteiro. Helena arqueou-se, gemendo, deixando-se levar, cada vez mais entregue. Os corpos se encontraram em uma dança intensa e apaixonada. Clara explorava, provocava, percorria cada curva, cada centímetro da pele de Helena, enquanto Helena se entregava, gemendo, sentindo prazer, emoção e ternura ao mesmo tempo. Cada beijo, cada toque, cada movimento era uma declaração silenciosa de amor, desejo e confiança. O tempo passou sem que percebessem. O sol desapareceu completamente, e a luz da tarde deu lugar à penumbra dourada da serra. Mas ali, sobre a manta, na clareira isolada, o amor e o desejo entre Helena e Clara explodiam em intensidade, arrebatadores e completos. Quando finalmente se deitaram juntas, exaustas e satisfeitas, respirando entrecortadamente, Helena apoiou a cabeça no peito de Clara, sentindo cada batida, cada respiração, cada calor humano que não sentia há tanto tempo. Clara passou os dedos pelos cabelos dela, acariciando suavemente, sentindo a entrega e a confiança que haviam crescido em tão pouco tempo. Eu, sussurrou Helena, ainda recuperando o fôlego, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, murmurou Clara, segurando-a firme. Só me deixe ficar. Sempre. E ali, entre o perfume das árvores, o calor do corpo e o desejo intenso, elas finalmente se entregaram uma à outra, com amor, luxúria, ternura e confiança, sem pensar no mundo lá fora, apenas vivendo aquele momento arrebatador, quente e completo. Depois daquela noite intensa no chalé, Helena desapareceu sem aviso. Ela voltou para o refúgio que sempre a protegia do mundo, mas especialmente de algo que ainda a aterrorizava, o pai de Clara. A sensação de segurança era quase instintiva. Qualquer presença dele perto dela fazia o passado voltar como uma onda devastadora, e ela não podia permitir que isso acontecesse novamente. Enquanto isso, Clara estava em casa, sentindo um vazio doloroso e confuso. Ela não entendia a razão da fuga repentina de Helena, e cada pequena lembrança da mulher a deixava inquieta e ansiosa. Até que, numa noite, ao passar pela sala, ouviu o pai falando ao telefone. Eu não entendo por que ela simplesmente sumiu. A voz dele soava firme, mas carregada de arrependimento. Eu fiz tudo errado,
Mas algumas coisas não dá para consertar. Clara congelou, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Cada palavra reverberava como um martelo em seu peito. Ela reconheceu o tom, o jeito de falar, e de repente todas as peças começaram a se encaixar. A fuga repentina de Helena, a forma como o pai desconversara quando ela perguntou sobre ele, o medo de Helena em se envolver com ela, as justificativas vagas sobre não dar certo. O estômago de Clara se revolveu violentamente. Ela vomitou no corredor, sentindo cada memória e cada imagem se misturarem em náusea e lágrimas. Tentou respirar, mas cada lembrança da voz do pai e do que ele havia feito com Helena inconsciente fez com que ela vomitasse novamente, soluçando sem controle, o coração despedaçado. Eu preciso encontrá-la, murmurou, tremendo. Preciso falar com ela. Preciso que ela me explique. Tomada por um desespero quase físico, Clara saiu às pressas. Cada passo parecia um peso sobre o peito. Cada lembrança do que ouvirá no telefone a fazia tremer e vomitar novamente. Chorava, soluçava e avançava pelas ruas, sem conseguir pensar em nada além de encontrar Helena e ouvir dela a verdade que precisava para não enlouquecer. Foi quando, à distância, Clara a viu. Helena estava sentada numa pequena cafeteria, com a luz da rua iluminando o cabelo escuro, a postura retraída, o olhar perdido. O coração de Clara disparou, misturando esperança, medo e necessidade desesperada. Ela correu até lá, as lágrimas correndo pelo rosto, a voz quebrada. Helena, por favor, fala a verdade. Implorou, chegando perto dela. Eu ouvi o que ele disse no telefone. Me diz, por favor, não era você a mulher que ele fez aquilo. Helena ergueu os olhos lentamente, com a expressão tensa. Havia medo, raiva e uma necessidade de proteção evidente. Ela se afastou levemente, como se a própria presença de Clara pudesse quebrar o delicado muro que construíra para se proteger. Clara, disse, com a voz baixa, firme, isso é o meu passado. Você não tem o direito de se meter nisso. Clara engoliu em seco, a dor quase insuportável, os soluços saindo involuntariamente. Mas sua determinação era mais forte. Ela segurou o rosto de Helena entre as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto, e gritou. Não é só sobre você. É sobre mim também. Foi o meu pai. E eu estou apaixonada por você. Eu tenho o direito de saber. Eu preciso saber. Eu estou te amando. Helena desviou o olhar, respirando fundo, sentindo cada palavra de Clara atravessar seu peito, mexendo com o passado, o presente e o medo do futuro. Mas ainda assim, manteve-se firme. Clara, eu não posso, murmurou, a voz embargada, eu não posso te dar isso, nem agora, nem talvez nunca. Clara, quase sem forças, soluçou novamente, agarrando o braço de Helena. Então me deixa, pelo menos me deixa entender. Não posso simplesmente aceitar que você fuja de novo. Disse, desesperada. Eu não posso te esquecer. Eu não vou. Helena respirou fundo, sentindo o peso do passado e a intensidade do presente. Ela sabia que Clara tinha direito de estar ali, mas também sabia que havia feridas que ainda não poderiam ser expostas, memórias que ela ainda precisava proteger. O vento frio da noite soprava pela rua, misturando-se ao cheiro do café recém-passado, enquanto ambas permaneciam ali, com os olhos cheios de lágrimas, os corações disparados, entre o amor, o medo e a verdade que ainda não podia ser dita completamente. Helena finalmente falou. Clara, isso é algo que eu preciso carregar sozinha. Não posso arriscar você, ainda não. Clara fechou os olhos, respirando fundo, chorando incontrolavelmente, mas segurando firmemente as mãos de Helena. Mas eu não posso te deixar ir, Helena. Não depois de tudo o que sentimos. Não depois de tudo que você significa para mim. Eu não vou embora. Eu não vou desistir. O silêncio caiu entre elas, pesado, carregado de dor, desejo e amor. Cada respiração parecia ecoar na rua vazia da cidade, cada lágrima derramada carregava tanto medo quanto esperança. Elas estavam ali, no limite entre o passado doloroso e o futuro incerto, prestes a enfrentar emoções que poderiam quebrá-las ou uni-las para sempre. O carro subia lentamente a estrada que levava ao novo refúgio de Helena, escondido entre pinheiros e montanhas, um lugar que ela descobrira anos antes e que havia se tornado seu abrigo do mundo e do passado. Clara estava ao lado, as mãos entrelaçadas com as de Helena, sentindo cada nervo do corpo da outra, cada pequena tensão, mas também o calor da proximidade que finalmente trazia alguma esperança. Quando chegaram, Helena abriu a porta do chalé com cuidado, como se estivesse mostrando a Clara um santuário que há muito tempo ninguém visitava.
O lugar tinha uma simplicidade encantadora, móveis rústicos, tons quentes, o aroma de madeira e café recém-passado. Cada detalhe carregava um pouco da alma de Helena, e Clara sentiu imediatamente que estava entrando em um pedaço do coração dela. Elas se sentaram frente a frente na pequena sala iluminada pela luz suave das velas. Helena respirou fundo, olhando para Clara, sentindo o peso das palavras que precisava dizer. Clara, começou, a voz baixa e trêmula, eu vou te contar tudo. Tudo sobre mim, sobre o que aconteceu, e por que eu sempre fujo. Clara segurou as mãos dela com força, os olhos marejados. Eu estou aqui. Disse firme, eu não vou embora. Me conta, Helena. Eu preciso entender. Helena fechou os olhos por um instante, lembrando-se de sonhos que antes pareciam possíveis, de planos de vida que ela construiu e que foram destruídos pelo passado. Eu sempre quis música, sonhei em viver dela, criar, tocar, sentir, mas tudo desmoronou. A voz dela falhou, e ela respirou fundo. Até que uma noite, tudo mudou. Ele me matou por dentro, Clara. As palavras saíram em um sussurro, mas carregadas de dor. O seu pai se aproveitou de mim quando eu estava indefesa. Eu não disse nada, eu não podia. E eu fugi. Fugir foi a única coisa que eu pude fazer. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O corpo inteiro tremeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como ele pôde fazer algo assim? Perguntou, a voz quebrada, entre soluços. Eu não consigo. Ela vomitou um pouco, sentindo a náusea da revelação, e se encolheu, segurando a cabeça. Helena passou os braços ao redor dela, envolvendo-a com carinho. Eu sei, Clara, disse suavemente, acariciando o cabelo dela. Eu não quero que você carregue isso. Clara soluçava, abraçada a Helena, as palavras saindo em meio às lágrimas. Me perdoa, por tudo que ele fez, mas eu te amo, Helena. Eu não vou te deixar sozinha. Eu preciso de você, não importa o que tenha acontecido, eu te amo. Helena apertou Clara contra si, sentindo o coração dela disparar, cada respiração carregada de emoção e desejo. O toque das mãos, o calor do corpo, o cheiro e a proximidade fizeram uma chama acender dentro de ambas. Elas se olharam nos olhos, e o silêncio falou mais do que palavras poderiam. Lentamente, Helena inclinou-se e beijou Clara. O primeiro toque era suave, terno, carregado de amor, mas também de desejo que vinha de semanas de tensão, medo e proximidade reprimida. Clara correspondeu imediatamente, aprofundando o beijo, a língua explorando com cuidado, cada gesto uma promessa silenciosa de entrega total. Helena acariciou o rosto de Clara, descendo pelas costas, sentindo cada reação da amada. Clara suspirou baixinho, passando os dedos pelos cabelos de Helena, sentindo o calor que irradiava de seu corpo. Cada toque despertava desejos, mas também uma ternura que nenhuma das duas queria perder. Elas se deitaram sobre a manta no chão, ainda vestidas, mas não havia pressa. Cada beijo, cada toque, cada suspiro era uma confissão silenciosa de amor e paixão. Helena explorava o corpo de Clara com delicadeza, sentindo a pele sob as mãos, cada curva, cada arrepio, cada gemido contido. Clara retribuía, arqueando-se contra Helena, deixando que o desejo fluísse junto com o carinho. Eu tenho tanto medo, murmurou Helena entre beijos, mas com você, eu quero me entregar. Então se entrega, Helena, comigo. Sussurrou Clara, com a voz carregada de emoção e desejo. Eu te amo, eu te quero, eu preciso de você. E então, sem pressa, mas com intensidade, elas se entregaram uma à outra. Os corpos se encontraram, acariciando, explorando, gemendo baixinho, cada toque uma mistura de desejo e ternura, cada beijo um pacto silencioso de amor. Helena passou a língua suavemente pelos lábios de Clara, enquanto as mãos percorriam a pele macia, sentindo cada reação e ajustando-se às respostas da amada. Clara segurou Helena firme, beijando o pescoço, os ombros, sentindo o corpo dela arqueando-se, cada suspiro uma declaração de entrega e confiança. O calor e o amor se misturavam, cada toque carregado de emoção, cada gesto uma confissão silenciosa de tudo que sentiam, medo, desejo e amor profundo. O mundo fora do chalé desapareceu. Não havia passado, nem futuro, apenas o presente delas, o calor dos corpos, o cheiro da pele, a respiração acelerada, os gemidos baixos, os toques delicados que evoluíam para carícias mais intensas, mas sempre com carinho. Eu te amo, murmurou Clara, entre beijos, sentindo Helena estremecer sob seu toque. E eu te amo,
respondeu Helena, agarrando Clara, sentindo que podia finalmente confiar, finalmente se entregar sem medo, finalmente deixar o amor e o desejo se unirem em uma única chama intensa. Elas continuaram assim, em silêncio e gemidos, acariciando, beijando, entregando-se uma à outra, cada movimento carregado de emoção e ternura, cada toque um pacto de que não havia mais segredos entre elas, pelo menos no presente. O amor e a paixão explodiam, mas o cuidado, a delicadeza e o carinho nunca se perderam. Quando finalmente se acomodaram, exaustas, abraçadas, Helena respirava fundo, sentindo a segurança que há muito não conhecia, e Clara chorava baixinho, o corpo ainda tremendo, mas o coração cheio de alívio e amor. Elas se olharam, sorrindo entre lágrimas, e Helena sussurrou: "Você me encontrou, mesmo com tudo, e eu não vou te perder." Clara apertou Helena ainda mais forte, selando aquele momento com um beijo suave, ternura e promessa. Ali, naquele chalé escondido na serra, entre confidências, amor e desejo, elas finalmente se entregaram completamente uma à outra, deixando que o amor, a dor e a paixão coexistissem de forma arrebatadora, intensa e inesquecível. O chalé estava silencioso naquela manhã clara de Campos do Jordão, com o sol entrando pelas janelas e aquecendo a madeira fria. Clara olhava para Helena, sentindo que precisava fechar de vez o ciclo do passado para que pudessem, finalmente, começar a vida juntas sem sombras. "Eu preciso falar com ele", disse Clara, com firmeza, o olhar decidido. "Não consigo deixar isso assim." Helena suspirou, preocupada, mas segurou a mão dela. "Se você precisa, eu confio em você. Mas por favor, faça com cuidado." Pouco depois, o pai de Clara apareceu. Ele entrou com o peso do arrependimento estampado no rosto, mas Clara não estava para sutilezas. A lembrança do que ele havia feito a Helena ainda doía, e a indignação ardia em seu peito. "Nunca imaginei", começou Clara, a voz trêmula mas firme, "nunca pensei que você pudesse fazer algo assim." O pai baixou a cabeça, a voz embargada. Eu errei, Clara. Peço perdão." "Perdão?" Clara interrompeu, a raiva misturada com tristeza. "Você tem que pedir de joelhos. Para ela, não para mim." Engoliu a própria emoção, sentindo a necessidade de falar tudo. E mesmo assim, não sei se ela algum dia poderia perdoar. Ele permaneceu em silêncio, os olhos marejados, sabendo que não havia palavras que apagassem o que havia acontecido. "Volte para São Paulo", disse Clara finalmente, firme. "Ainda é tudo recente, e eu preciso digerir. Preciso proteger quem eu amo, e isso inclui Helena." O pai assentiu, derrotado, entendendo que sua presença não tinha mais lugar ali. Virou-se e saiu, deixando Clara com Helena, o silêncio preenchido pelo aroma do café e pela sensação de liberdade que finalmente respiravam. Clara respirou fundo, abraçando Helena com força. "Está tudo bem agora. Ele se foi, e nós podemos escolher ser felizes." Helena sorriu, uma mistura de alívio e emoção, e inclinou-se para beijar Clara, sentindo cada batimento do coração da amada. "Eu escolho você", disse, com a voz baixa, carregada de sentimento. "E eu escolho você", respondeu Clara, apertando-a contra si. A partir daquele dia, começaram a construir a vida juntas. Mudarão-se para um chalé maior, decorado aos poucos com o gosto de ambas, misturando música, flores, livros e lembranças boas. Cada manhã trazia o aroma do café, cada noite o calor dos corpos entrelaçados, cada gesto uma declaração silenciosa de amor e escolha mútua. Alguns meses depois, adotaram um gato, um pequeno felino cinza com olhos verdes que imediatamente se tornou parte da família. Ele se aninhava entre elas, ronronando nos momentos de descanso, enquanto Helena tocava piano suavemente e Clara escrevia, ou simplesmente as duas se perdiam no abraço uma da outra. A vida não era perfeita, o passado ainda existia, mas ali, naquele chalé entre as montanhas de Campos do Jordão, Helena e Clara encontraram o que sempre buscavam: amor, confiança, liberdade e um ao outro para sempre. O passado havia sido confrontado, o presente era intenso, e o futuro, finalmente, era delas. Elas se escolheram todos os dias, com carinho, paixão e ternura. E no silêncio aconchegante do chalé, com o gato dormindo aos pés da cama, tudo finalmente parecia completo.